Essa planilha vai gerar arquivos QNAB de cobrança para o Banco Santander. As informações iniciais aqui, o cadastro da empresa, eles são feitos uma única vez e todos os meses, em todos os arquivos que forem gerados, vai estar sempre respeitando essas informações aqui. Começando pelo CNPJ com a máscara, ou seja, ponto, barra e traço, razão social, o código de transmissão, esse código é fornecido pelo banco, pelo gerente do banco, a agência, o dígito verificador da agência, se existir, se não existir pode deixá-lo em branco, número da conta corrente e o dígito da conta corrente. A informação da data da geração do arquivo está puxando aqui a data do Windows. Existe a fórmula hoje, que todo dia vai buscar a data atual do Windows. Ou seja, a mesma data que gerar o arquivo deverá ser importado no banco. Se gerar um arquivo hoje e importá-lo amanhã, vai dar erro no banco. E o número sequencial do arquivo. Para o Banco Santander, esse número sequencial de 1 a 10, ele vai para a base de homologação, ou seja, a base de teste. E a partir do 11 em diante, vai para a base de produção. Então, na hora de gerar os arquivos, de 11, começando do 11 e sequencialmente, cada arquivo que gerar vem aqui e modifica a data. Assim por diante. Então, o primeiro arquivo vai ser 11. Feitas as informações aqui, toda a geração do arquivo vai estar sempre os mesmos dados. Então, nem precisa se preocupar com essa aba aqui, iniciais. A não ser que exista alguma alteração na razão social, na conta, alguma coisa que precise ser modificado, aí é só vir dar manutenção. Mas do contrário, a gente se preocupa apenas com a aba informações. Todos os arquivos aqui. Cada linha corresponde a um boleto. Aqui eu tenho 3 exemplos e vou começar a digitar o próximo, explicando cada campo aqui. É importante falar que não podemos excluir nem incluir, nem linhas nem colunas. Eu não posso chegar aqui e pedir para excluir ou simplesmente dar um Ctrl-, por quê? Isso vai danificar algumas fórmulas, algumas funções vão perder referência e vai gerar erro em todo o arquivo. Então, se precisar, o que eu tenho que fazer é vir aqui, selecionar e apertar o Delete, que ele vai apagar. E aí eu venho e coloco novas informações nessa linha que ficou em branco. Certo? Mais uma vez, não excluir linhas e nem colunas, e nem incluir. Se precisar dar alguma manutenção aqui, colocar uma nova coluna, algo que sentiu falta no layout do QNAB, é só entrar em contato comigo e eu vou estudar o caso e implementar aqui. Então, aqui vou começar a digitar. O número do documento, eu estou usando uma sequência aqui, mas de acordo com o controle da empresa, fica a seu critério informar esse número aqui. A data do vencimento, eu utilizei todos como 1/3. O valor, vou colocar nesse caso aqui R$100. Espécie do título, eu tenho uma lista aqui. Pega do layout QNAB. Eu estou utilizando DM, Duplicatas Mercantil. Valor da emissão do título. Juros mora, aqui eu posso informar se é isento, o valor diário ou uma taxa mensal. Se eu deixar como isento, eu não preencho nada, nem a data e nem o valor. Agora, se eu informar o valor por dia ou taxa mensal, eu tenho que colocar tanto a data quanto o valor aqui também. Nesse meu caso eu vou deixar como isento também. Código do desconto funciona da mesma forma. Não conceder desconto, o valor fixo até a data informada ou um percentual até a data. Eu vou colocar aqui como não conceder, mas nas linhas de cima eu informei. Se não conceder, não preciso nem de data, nem do valor. Agora, se eu informar o valor fixo ou percentual, eu preciso tanto da data quanto com o valor. Esse campo ele diz respeito tanto ao valor como ao percentual. Então, se for percentual, que nem no caso aqui eu coloquei percentual até a data,
e coloquei de 1,5%. Não precisa colocar o símbolo, tá? Na verdade, se colocar o símbolo vai dar erro. Apenas número e o vírgula. Código para protesto. Se não protesta, protesta dia corrido ou dias úteis. Eu coloquei aqui que ele protesta e coloquei aqui, nesse caso 30 dias, nesse caso 60 dias. Aqui são apenas 2 dígitos, tá? Aí aqui vem os dados do pagador. O CPF ou CNPJ com a máscara, com ponto, traço e a barra. O nome, o endereço, bairro, CEP, cidade e o F. Isso aqui vai consistir, tá? Então tem que estar de acordo. CEP tem que ser um CEP válido. Informações de multa. Se será isento. Valor fixo ou percentual. Se isento eu não preciso marcar nada aqui. O valor fixo e percentual eu preciso colocar a data. Nesse meu caso aqui eu vou duplicar uma linha para que ele não fique, para que ele não gere um erro. Voltando aqui na multa. Valor fixo ou percentual eu preciso da data. E eu preciso de um valor ou de um percentual. Mesma forma, a coluna ela diz respeito tanto a valor quanto a porcentagem aqui. O que vai determinar se trata de valores ou de percentual é essa aba aqui, código da multa. E aqui no final, as informações que vão ao corpo do documento, corpo da nota, do boleto no caso. São 5 mensagens, de acordo com o layout. Cada mensagem tem que ter até 40 caracteres. E cada mensagem quebra uma linha. Então aqui, nesse meu documento, vai aparecer pagamento efetuado até em uma linha. Na linha seguinte vai estar o desconto de. Aí na próxima vai ser pagamento após dia tal. E na próxima linha, o multa nesse valor. Também vou copiá-lo. Eu nem preenchi a mensagem 5. Então, vou terminar aqui. Vou voltar um pouquinho. Digamos que eu vou gerar esses 4 boletos aqui. Vou apertar o botão Kenab. Ele vai executar a macro. Essa macro, a velocidade dela é de acordo com a velocidade do computador, da quantidade de documentos a serem gerados. Eu aconselho, quando for rodar essa macro, se for por notebook, estar conectado a um cabo de rede, cabo de energia. O cabo de energia ele vai ajudar a que a macro seja mais veloz. No caso aqui eu não estou usando no momento. Quando ele se encerrar, ele vai perguntar o usuário de rede. Você não sabe como pegar esse usuário é o que loga no Windows. Você não sabe qual foi o usuário, vem aqui este computador, ou meu computador, dependendo da versão do Windows. Disco local, vai ter uma pastinha chamada usuários. Vou entrar nela e vai ter a lista dos usuários que dizem respeito àquela máquina. Eu preciso do usuário que tem acesso à pasta de downloads. Essa pasta aqui de downloads. E eu sei que é meu usuário chamado Vinic. Vou fechar aqui, eu vou digitar Vinic. Vou dar um OK. Nome do arquivo, eu vou chamar esse arquivo aqui de COB Sant002. O nome, ele não é obrigatório, não tem uma regra, então vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Só não repitam o mesmo nome de arquivo, porque se ele chegar na pasta downloads e já tiver um arquivo chamado COB Sant002, ele não vai sobrepor, ele vai juntar 2 arquivos. E na hora que importar o arquivo lá no banco, o banco vai gerar um erro, informando que o arquivo está inválido com a estrutura. Ou pior ainda, que eu já vi acontecer com alguns outros bancos, ele importar o arquivo duplicado. Ele fez o pagamento 2 vezes. No caso do Santander, eu acredito que vai gerar um erro. Mas então, sempre nomes diferentes. Ou se tiver necessidade de manter arquivos anteriores,
pode pegar os arquivos e salvar em outras pastas que não sejam a pasta download. Dá um OK. Se o usuário estiver correto, ele vai informar aqui. Arquivo salvo em downloads. Vou dar um OK e vou abrir aqui a minha pasta de downloads. Essa Kobe Sant 002. Como vocês podem ver, esse é o arquivo. Ele me gerou várias linhas aqui, porque para cada boleto são 3 linhas. Começando com um header, são 2 headers e 2 trailers. E aí a partir da linha 3, a cada 4 linhas corresponde a um boleto. Então as 4 primeiras é 1 e assim por diante. E esse arquivo está pronto para ser salvo no Banco Santander.